Olá, eu sou a Silvana Dias e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. No episódio de hoje, vou abordar um tema importantíssimo: sua carreira. Seja você iniciante ou com um certo nível de experiência. E antes de começarmos, vamos para a definição do que é carreira. Carreira é qualquer profissão que oferece oportunidades de progresso ou em que há promoção hierárquica. O conceito número 2 é estrada estreita, caminho. Carreira é sinônimo de curso. Carreira é o percurso profissional feito ao longo da vida, compreendendo diferentes empregos, cargos e experiências. E esses elementos ajudam no desenvolvimento e no crescimento profissional. Agora eu vou abordar algumas formas de alavancarmos nossas carreiras com o objetivo de cuidá-la. E o primeiro tópico é sobre a definição de metas e objetivos. É super importante que nós tenhamos objetivos bem definidos e que tenhamos meios para alcançá-los. Metas funcionam muito bem para que a gente possa estabelecer um alvo onde queremos chegar, o que queremos alcançar e ter maneiras de fazer isso. Ou seja, se eu tenho interesse de me tornar liderança, é importante que eu busque ajuda profissional, com mentorias, que eu me prepare, que eu faça cursos, que eu compartilhe esse meu objetivo com a liderança atual, porque com essas diretrizes, né, com essas estratégias, você tem uma capacidade de alcançar este objetivo de uma maneira muito mais assertiva e muito mais rápida também. Quantas vezes a gente gostaria de vivenciar uma experiência profissional e não compartilhamos, né, algo que é super importante. É importante que as pessoas saibam, é importante que as pessoas que têm ali a capacidade de tomar decisão saibam, para que elas consigam inclusive contribuir na sua formação, na sua progressão. Então, a definição de metas e objetivos serve como uma alavanca para que você estruture este plano e que você consiga acompanhar e também fazer ajustes quando necessário. A sugestão número 2 é sobre a importância de continuar estudando. Se manter qualificado, se manter atento, se manter atualizado é essencial não apenas porque isso traz um repertório muito amplo para que você conduza, né, suas atividades, sua carreira, mas também para que você perceba oportunidades. Quanto mais abrangente for as nossas pesquisas, os nossos interesses, os nossos estudos, mais condições de perceber as oportunidades existentes teremos. E oportunidades tem em vários momentos, né? E sem contar que ter estudo, né, continuar estudando, se qualificando, te torna mais competitivo. Então você que é aqui, né, do mercado de tecnologia, da área de produtos, e posso até dizer que nem precisa ser deste mercado específico, né. Eu acho que essa dica, ela se aplica para qualquer profissional, mas aqui sabemos que o público que nos ouve, na sua grande maioria, opera com produtos digitais no mercado de tecnologia. Então a importância de se manter atualizado, com o estudo em dia, vai facilitar a sua progressão e o alcance dos seus objetivos. Outro ponto muito importante é sobre avaliar a sua competitividade, seja na empresa que você atua, seja no mercado, até mesmo porque com isso você consegue até entender com maior amplitude as suas melhores competências, aquilo que é melhor avaliado, né, pelas pessoas, e também você consegue trabalhar nos pontos a desenvolver. Então, avaliar a sua competitividade no mercado, ou mesmo dentro de uma empresa, se você está numa instituição com grandes oportunidades, é uma ferramenta interessante, porque você se avalia, você é avaliado e você consegue reconhecer
com muito mais assertividade aquilo que você faz muito bem e aquilo que você tem a melhorar. E isso te torna um profissional, uma profissional muito mais ampla, uma capacidade de autoconhecimento, uma alta capacidade também de lidar com momentos, por quê? Se você está no mercado de trabalho formal, você deve saber que o seu contrato ele é por tempo indeterminado, ou seja, ele pode ser descontinuado a qualquer momento. E isso pode ser por vários fatores. Não vou entrar aqui, né, nas razões que levam as empresas a demitirem pessoas, mas sabemos que é um risco que é possível, né? Todos corremos esse risco, todos que estamos aí no mercado de trabalho. Então, quando você tem ali uma forma de avaliar a sua competitividade de forma regular, você se torna, inclusive, com um currículo, né, mais atraente, você se torna muito mais capaz, novamente, de reconhecer oportunidades e também de uma recolocação. Então você não vai ter aquela sensação, ou então não vai evitar, né, vivenciar aquela situação de total despreparo, né, total, eh, total desconhecimento do que fazer caso aconteça uma mudança indesejada aí no mercado de trabalho para você. Então avaliar a competitividade, eu classifico como uma das ferramentas mais importantes, inclusive até para você fazer melhor o seu trabalho atual. Então não necessariamente, eh, avaliar a competitividade vai te levar a mudar de trabalho, talvez não, mas vai te tornar tão melhor que você pode até ser reconhecida onde você está. Então a competitividade muito bem avaliada, é uma forma de você demonstrar que você tem realmente muito cuidado com a sua carreira, que você está ali, né, conduzindo da melhor forma que você puder. Outro objetivo aqui, né, outra sugestão, é sobre a importância de assumir riscos, bons riscos, né. Muitas pessoas têm aversão a riscos, muitas pessoas têm uma dificuldade de de lidar com medos, de gerenciá-los, de administrá-los, mas é importante dizer que assumir riscos pode te levar a lugares muito, mas muito relevantes. E quando eu digo assumir riscos, eu não quero dizer aqui de maneira descuidada para que você faça movimentações sem avaliar cenários, que você tome decisões precipitadas. Pelo contrário, assumir riscos envolve planejamento, envolve conhecimento e envolve muita coragem. Então, às vezes, a gente está ali numa situação muito privilegiada onde atuamos, a gente está ali com um bom reconhecimento, a gente está sendo desafiado. E eu vou te dizer uma coisa: às vezes, é nestes momentos que a gente tem mais condições de assumir riscos. O que que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas esperam o pior momento para fazer movimentações, para avaliar sua competitividade, que é o tópico que eu falei anteriormente. E neste momento, né, quando o pior aconteceu, por exemplo, quando você percebe uma ameaça no local onde você trabalha, ou quando você, por alguma razão, você não está mais no mercado de trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são momentos que te deixam mais vulneráveis. E isso prejudica, inclusive, a tomada de decisões e faz com que, muitas vezes, e claro que por motivos óbvios, né, enfim, de condições financeiras e tudo mais, faça com que, propostas sejam aceitas, de uma maneira até emergencial, né, para uma recolocação, vamos dizer assim, mas quando você antecipa, né, essa análise da sua competitividade e você está atenta ao que o mercado tem a oferecer, o que você pode oferecer a ele, você leva uma vantagem muito grande, porque você não precisa lidar com aquele prejuízo emocional de estar numa situação indesejada. E é muito, claro, a gente não vai trabalhar ali
sempre pensando numa mudança, não é nessa linha. Mas eu te desafio, né, eu te faço uma proposta para que você tenha aí uma regularidade, de tempos em tempos, estabeleça de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, que seja, mas avalie como que você está se posicionando em relação ao mercado, como que está a sua competitividade e assuma riscos. E assuma riscos em momentos, inclusive, como falei, que você esteja numa posição favorável. Não espere um momento indesejado aparecer. Eu sei que às vezes a gente não tem controle, na verdade a gente tem pouco controle sobre as coisas, mas quando a gente se sente ameaçado, a gente tem uma tendência a tomar decisões não tão racionais. Então penso que assumir riscos, planejamento, é uma maneira também de você compreender, né, todas as possibilidades existentes e enfrentar seus medos. Eu reconheço que pessoas de sucesso é muito comum que na maioria, ou na maior parte, né, da trajetória dessas pessoas, elas tenham assumido riscos, elas tenham enfrentado medos e por isso que elas chegaram em um nível de sucesso que seja muito percebido, né, pelas pessoas ao redor. Acho que ninguém cresce, acho que ninguém conduz uma carreira, eh, valiosa, uma carreira poderosa sem assumir riscos e enfrentar medos. Bom, outro ponto que é super importante, e aqui eu vou dizer, claro, estamos aqui, no Brasil, eu sei que temos audiência aí também ao redor do mundo, em outros países, e eu queria falar sobre algo que é muito relevante, que é aprender novos idiomas. Isso vai te tornar uma profissional mais ampla, né, com repertório aí ampliado, e vai te possibilitar oportunidades simplesmente pelo fato de você saber, né, se comunicar em outro idioma, então é super relevante. Claro, né, temos empresas nacionais, aqui eu não quero dizer que toda posição necessitaria ter, né, um conhecimento em outro idioma, porque não é assim, mas por outro lado, se você tem oportunidade, se você tem essa condição, invista nisso. Lembro de um momento da minha carreira em que eu era muito mais jovem, menos experiente, eu já tinha ali concluído a minha graduação, já tinha feito o meu MBA e continuava estudando. E tive uma gestora que me trouxe, né, uma provocação. Ela comentou que eu estava ali, né, sempre preocupada com minha capacitação, com os meus estudos, e ela me deu uma sugestão, ela falou: "Invista sempre ou cada vez mais no seu conhecimento no idioma", no inglês no caso, era o inglês que ela se referia. E lembro que aquilo foi muito importante ouvir, né, de uma liderança que tinha ali, eh, uma posição muito relevante da empresa que eu estava, e lembro que aquilo foi um empurrão, inclusive, para eu fazer meu primeiro intercâmbio, para aprimorar o meu conhecimento no inglês. Eu já estudava inglês desde muito cedo, mas ter tido a oportunidade de ter uma imersão no país de língua estrangeira, né, com este foco, né, de aprimorar o inglês, de destravar, ali foi muito importante, e digo que isso me trouxe tanta bagagem, que inclusive não se limitou ao mercado de trabalho. Então, eu percebo que quanto mais conhecimento a gente buscar e a gente obtiver, isso vai nos permitir inclusive crescer no pessoal, porque isso vai te trazer autonomia para que você faça muitas outras coisas. Então, estudar idiomas é super relevante, principalmente hoje em dia, que a gente tem aí muitas possibilidades de aprendizados, eu acho que está muito mais democrático, acho que tem a internet aí, tem muitas formas da gente acessar, né, certos conteúdos, diferente de antes, né, eu lembro que quando eu aprendi inglês, por exemplo, era aquele modelo mais tradicional, uma escola em que, eh, eu tinha aulas,
diárias, que foi muito bom, né, não quero dizer que não tenha sido, mas eu precisava ir até uma escola para ter contato com o idioma, isso que eu quero dizer. E hoje em dia, se você fizer pesquisa, se você fizer uma busca ativa, você consegue consumir muito conteúdo que vai te favorecer no crescimento e no aprendizado de um novo idioma. Então, acredito que isso, inclusive, amplia aí suas oportunidades de trabalho, seja na empresa onde você está, se tem oportunidade de exposição, seja em empresas multinacionais, ou seja também para oportunidades que possam surgir no exterior. Então, eu acho que isso possibilita que você faça mais escolhas, né, então acho que isso é super importante. E tem uma frase que tenho escutado até com uma certa frequência que é: "O momento ideal para você aprender um novo idioma é ontem". Ou seja, se você tem a oportunidade, não deixe passar, aproveite, estude e se torne um profissional melhor. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Outro ponto aqui que eu queria trazer sobre a gente cuidar da nossa carreira, é sobre a gente ter uma habilidade de observação muito apurada. Principalmente se você está aí, vamos dizer, uma pessoa que está chegando numa empresa nova, ou teve aí uma mudança de estrutura. O que eu quero dizer é que em culturas diferentes, é sábio observar antes de propor muitas inovações ou sugestões. E aqui é uma forma de primeiro compreender o contexto, o ambiente e depois fazer propostas, né, inovações. Acredito muito na potência da escuta e da observação. Claro, não é para você ficar só pensando, analisando e não propor, né, ideias, não ter uma proatividade, mas é super relevante quando você tem ali uma capacidade de análise, de criticidade, e aí você consegue fazer inclusive propostas muito mais interessantes, assertivas, e sem deixar que isso te limite, né. Então, aqui eu já vou até fazendo um contraponto, né, da gente observar antes, da gente entender o contexto, mas que isso também não seja uma forma da gente postergar decisões, né. Eu acho que a gente não precisa esperar 100% de certeza para tomar decisões, que é outro ponto que eu gostaria de trazer. Então, aqui é justamente para trazer provocações para que vocês analisem, mas não tem uma resposta única e nem pronta para todas as situações. Então, por um lado, quando você perceber que é melhor ter um momento ali de observar o contexto antes de propor soluções, em outros momentos você vai ter que ser mais pragmático e você vai ter que tomar decisões mesmo com um nível de confiança, não chegando ao 100%. A gente não precisa chegar ao 100% de certeza. Claro que a gente tem que ter um nível de confiança alto, mas é importante que a gente também tome decisões, sem esperar o ambiente perfeito. Então acho que muitas pessoas às vezes deixam de alavancar suas carreiras, de tomar decisões, de assumir riscos, porque esperam o momento perfeito. E eu preciso dizer, o momento perfeito ele não existe, ele dificilmente existirá. Então com base no seu repertório, com base no que você sabe, tenha ali, né, a confiança de que você pode tomar aquela decisão. E é importante dizer também, e claro que aqui
Mais uma vez, é importante que cada um avalie seu contexto, que cada pessoa aqui avalie o seu cenário e até que ponto que você pode assumir determinados riscos. Mas, para aquelas pessoas que têm uma possibilidade de assumir riscos, que você saiba que às vezes não vai dar certo. Então, lidar com isso também é uma habilidade. Então, se você esperar que todas as suas decisões resultem, né, numa resposta desejada, é uma utopia. Claro, a gente vai fazer aí o que estiver ao nosso alcance para que a gente consiga estabelecer uma métrica, né, para que a gente consiga alcançar um sucesso, mas que a gente reconheça que a gente vai errar, que a gente vai ter também decisões que vão nos frustrar e que a gente vai se arrepender, mas que a gente não desista, né, de buscar sempre o melhor para a nossa carreira, pelo nosso crescimento, porque inclusive, é nestes contextos, nestes cenários, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente redireciona a nossa rota, que a gente adquire mais experiências, mais repertório. Então, tome decisões, mas sabendo que há uma possibilidade sim de dar errado. Da mesma maneira que a gente tem que ter uma confiança de que, puxa, espero que dê certo, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça, saber que aquilo pode dar errado também nos protege, né, de uma sensação de fracasso, né. E vamos já falar do fracasso, né, porque quando a gente está cuidando da nossa carreira, a gente tem que considerar, né, que vai ter momentos que a gente pode até interpretar como fracassos, né. Eh e fracasso para mim, ele não é ele não é de forma alguma o oposto do sucesso. Pelo contrário, para mim, eu reconheço o fracasso como tentativas. Mostra que você tem movimento, mostra que você está ali fazendo o que está a seu alcance para crescer, para melhorar. Então, a gente muitas vezes pode pensar que ter tido ali um momento, né, de fracasso vai definir a nossa carreira, definir quem somos, e não. Se você está errando, se você está fracassando, você está tentando, você está se movimentando. E quanto mais fracassos a gente acumula, mais sucessos a gente pode acumular também. Porque a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem tanto sucesso é a quantidade de vezes que a pessoa de sucesso tentou algo novo, tentou algo diferente. E eu encaro isso de uma maneira muito sóbria, de uma maneira lúcida. Claro, não é desejável, não é agradável, tampouco é um sentimento bom. Mas eu acho que é nisso que a gente aprende. Então, quando a gente perceber e reconhecer que o fracasso que a gente teve em determinada situação pode ser uma alavanca para que a gente aprimore uma técnica, para que a gente aprimore um plano, e isso vai nos ajudar a alcançar o sucesso, eu acho que as pessoas não temeriam tanto fracassar. Não temeriam, porque assim, pra mim o pior fracasso é quando a gente desiste, quando a gente para de buscar, novas possibilidades, isso é o fracasso definitivo. E para aquela pessoa que entende que o fracasso é um momento temporário, essa pessoa ela vai ter aí uma grande capacidade de lidar, né, com essas situações, com esses cenários, e vai ter uma resiliência que vai ser inclusive muito bem-vinda, no que esta pessoa estiver fazendo. Bom, e aqui agora eu já vou direcionar para dicas finais. Aqui já são situações, né, ou são, contextos para que a gente possa reconhecer e colocar aí na nossa bagagem. Então aqui eu gostaria de dizer também que podemos aprender sempre, a qualquer momento. Pessoal, a nossa capacidade de aprendizado, ela é imensurável. Tudo que é falado diferente disso é um mito, é uma grande falácia. E a importância aqui é de vocês estarem disponíveis e colocarem intenções nas suas ações. Então o aprendizado ele está ao alcance.
das pessoas. E aí vou falar também de coisas que são relacionadas a etarismo, e a outras minorias. Então, muitas pessoas acreditam que depois de uma determinada idade é mais difícil aprender. E aqui eu quero desconstruir este pensamento, porque o aprendizado ele está ao nosso alcance. E o que diferencia uma pessoa que tem uma capacidade de aprender com mais facilidade é justamente o tempo que ela leva se dedicando a aprender algo novo. Então, eh, não coloque preconceitos, não coloque ideias preconcebidas de que aprender algo novo é algo totalmente distante. Há técnicas, há formatos, por isso que é importante a intencionalidade nas ações. Então, se você quer aprender algo novo, seja uma maneira diferente de liderar pessoas, ou seja, de ser um profissional melhor para chegar até a liderança, ou seja, para você crescer na sua carreira, se você está iniciando ela, você colocar intencionalidade nas suas ações vai te ajudar a ter uma experiência de aprendizado muito enriquecedora. E posso falar por experiência, o aprendizado que vai te levar a aprender sempre mais. Quanto mais você aprende, mais familiaridade você tem no processo. Porque aprender é um processo. Então você precisa reconhecer, inclusive, quais são os melhores momentos para você aprender algo novo. Para algumas pessoas, e para a maioria delas, é na parte da manhã, mesmo que elas não saibam disso. E por quê? Porque de manhã você tem ali maior cognição, você talvez não tenha passado por muitos episódios de estresse durante o dia. Então, se você puder se dedicar a algo novo, né, no aprendizado na parte da manhã, é benéfico. E obviamente que aqui, com muitos e muitos recortes, com muitas e muitas aspas, isso não está ao alcance de todas as pessoas. Mas se você não puder, por exemplo, se dedicar a um aprendizado novo antes de começar a trabalhar, assim, se você não tem essa disponibilidade de tempo, de antes do expediente ter ali um momento de aprendizado, organize a sua agenda e nem que seja um aprendizado gradual. E e nem vou dizer que nem que seja, porque eu acho que esse formato ele funciona bem. Então aquele aprendizado um pouquinho a cada dia, ou um pouquinho a cada 2 dias, seja lendo um capítulo de um livro que tem um assunto que te interesse, e isso vai te ajudar muito, muito mesmo, a alcançar, eh, níveis de aprendizado muito sustentáveis, muito poderosas. Então, aprenda sempre e seja sempre disposta a aprender algo novo. Bom, outro ponto, né, que também relacionado ao aprendizado, é que a gente deve evitar velhos hábitos, né, a gente deve e precisaria se desprender de rótulos. Rótulos podem arruinar carreiras, porque pessoas que foram conhecidas por muito tempo com uma característica, se elas não desenvolvem novas habilidades, se elas não crescem, elas ficam obsoletas. Então, esqueçam rótulos. Por quê? Porque a gente é mais do que isso. Então, se por muito tempo você tinha ali uma especialidade que você era muito reconhecida, muito valorizada, e essa especialidade deixa de ter valor no mercado por X razões, o que que você faz? Você aprende algo novo, você desenvolve uma nova habilidade. Então, pessoal, não tenham medo de abandonar velhos hábitos que não estejam servindo mais. E aqui, eh, tem coisas que mesmo, sendo feitas, né, há mais tempo, ainda funcionam. Então não tem problema. O problema é a gente estar tão aprisionada a hábitos que já não fazem mais sentido. É disso, né. Esse desprendimento é super bem-vindo. Isso é importante inclusive que aconteça, que você não fique ali, tão apaixonada por uma característica que era eh, tão bem avaliada para você e que você não abra mão daquilo. Abra mão, porque outras características podem surgir. Então,
se desprender, né, de rótulos pode fazer com que você cresça. Eu acho que isso também é importante dizer, porque aprende mais quem desaprende mais também. Quem desaprende coisas que já não fazem mais sentido e aprende coisas novas. Bom, e aqui, outro ponto que é importante, que muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade para alcançar determinado objetivo, mas é importante que a gente lembre que quanto maior e mais ambicioso for o seu objetivo, maiores serão os desafios. Então, se você está ali com uma dificuldade, de vivenciar, né, uma experiência diferente, se você está sentindo bastante frio na barriga, se você está ali, com bastante desconforto, se pergunte: "Puxa, se eu estou sentindo isso, é porque é algo importante para mim, que é algo importante para minha carreira. É porque isso aqui é tão importante, é tão grande, que é natural sentir este desafio. E esse desafio grande, esse desafio aumentado". Então, repito, quanto maior e mais ambicioso for seu objetivo, maiores serão os desafios. Então vamos fazer aqui uma forma aqui, né, de um resumão. Então se você, por exemplo, tem uma ambição de trabalhar numa multinacional, se você tem essa ambição, é esperado que você fale outro idioma, na maioria das vezes o inglês. Então se você está ali, você conseguiu ou você está se candidatando para posições, e aí você vai ter uma entrevista em inglês, você vai sentir muito desconforto, não vai ser agradável. Mas aí você tem que lembrar do seu porquê, você tem que lembrar do seu objetivo. Puxa, se eu estou sentindo esse nível de desconforto é porque o que está em jogo é algo muito bom, é algo muito grande. Então, agradeça por esses momentos de desconforto, porque se você está sentindo eles, é porque você está construindo algo legal, algo notório. Agora, se você passa muito tempo da sua carreira sem ter aí uma nova expectativa, você está muito, muito, como que eu posso dizer, morno, né. Então talvez, você não esteja se desafiando. E aqui eu não estou falando de caos, tá, pessoal. Não estou falando que a gente tem que amar, eh, a instabilidade, que a gente tem que estar super, eh, com nível de estresse alto, não é isso não, tá. São coisas distintas, porque eu acho que a gente tem que ter equilíbrio emocional, a gente tem que ter ambientes de trabalho que favoreçam e que permitam isso, então não é sobre isso. Então não vamos confundir, né. A gente está ali desconfortável porque é uma situação nova pra gente, e não desconfortável porque a gente está num ambiente com toxicidade, um ambiente tóxico, tá. Então são coisas diferentes. Aqui eu estou falando desses desconfortos que surgem quando a gente está fazendo algo interessante, né, como, por exemplo, usei o exemplo do idioma, né, numa empresa multinacional, ou seja, você, por exemplo, se desafiando para fazer uma apresentação, se você tiver aí uma dificuldade em falar em público. Então, esse tipo de desconforto é algo que mostra que você está em movimento. Então, é disso que eu estou falando aqui, tá? Então, espero que com essas dicas, você consiga talvez aplicar aí no seu dia a dia, colocar, eh, trocar, enfim, repensar, né, da a maneira como que você está conduzindo aí sua carreira, eh, que isso sirva, que isso te ajude, que você tenha o crescimento que você espera, que você construa isso. E principalmente, pessoal, porque a carreira ela ela é nossa, e a gente precisa cuidá-la. A gente precisa ser protagonista de fato, né, da nossa carreira, principalmente porque isso vai nos auxiliar nos trabalhos que tivermos, vai nos auxiliar numa situação de recolocação, de admissão, de permanência. Então cuide da sua carreira, faça dela uma ferramenta, faça dela uma alavanca para você alcançar seus objetivos e seus sonhos. Espero que este conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Compartilha com a sua rede de contatos, conta pra gente o que você achou.
Gostaríamos muito de ouvir aí, né, a percepção de vocês. Se vocês tiverem dicas diferentes da que eu compartilhei aqui também, são super bem-vindas. E até o próximo episódio.